Mas nós estamos encerrando a nossa primeira semana de lives do Movimento Cordel Sem Machismo, onde a gente tem como proposta essas lives apresentar um pouco, né, das mulheres, das suas feituras, das suas artes, das suas pesquisas. E hoje nós vamos ter duas pesquisadoras, né, a Giza Carvalho e a Isis da Penha, que vai trocar aqui um pouco das suas experiências nesse campo da pesquisa, né? Considerando que a Isis, que é a segunda convidada da noite, ela também é cordelista. Oi, Giza, boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui com 8, segundo a Isabel, cada pessoa participando vale 1 milhão, convidando aí todo mundo a partilhar, a compartilhar o link da live. A gente não se conhece, né, pessoalmente, eu sou Daniela Bento. Pessoalmente ainda não. Então, eu sou Daniela, eu sou também do Movimento Cordel Sem Machismo, e também sou da academia, né? Então, eu sou cearense, assim como você, não sou muito da formalidade, sou mais da munganga mesmo, mais, sempre nas lives, tento tomar uma postura de mais. O povo pensar que eu sou séria, mas eu sou um fake de mim nessas horas. Né? Eu não sou uma pessoa totalmente alheia à formalidade. Mas, dentro desse processo, né, assim, de mais... desse contexto, né, que nós estamos vivendo no Cordel, nesse momento que a gente está vivendo aí desses embates, a gente precisa encarar as coisas com leveza, mas também com uma certa seriedade, né, para que a gente sabe que as pessoas... A gente é sempre lida e interpretada. Mas eu quero que a nossa live seja muito descontraída, seja muito leve, como boas cearense que somos, que gostamos de fazer brincadeiras. Mas eu gostaria que você também se apresentasse, trouxesse... Eu sei que você tem uma biografia de fazer inveja a muita gente, mas eu vou deixar que você se apresente e você destaque aí os pontos da... Eu pedi muito mais para que eu pudesse entender um pouco qual era o nível da nossa conversa. Então, eu acho sempre legal que as pessoas se apresentem, porque a gente acaba dizendo aquilo que é importante, que a gente quer que as pessoas saibam. Então, nesse primeiro momento, você se apresente aí do modo que você quiser, traga as informações que você achar interessante para quem está nos assistindo. Tá bom. Obrigada, Daniele. Boa noite a todo mundo que está aqui vendo a gente. Eu sou Giza Carvalho, sou jornalista formada pela Universidade Federal do Ceará. E desde a época da minha graduação, foi quando eu comecei a estudar cordel. A partir dos contatos que eu tive na época da faculdade com o professor Gilmar Carvalho. E aí, da graduação, eu fui para o mestrado também, estudando cordel. E aí fui estudar na UFRN de 2012 a 2014. Né? Fiz a pesquisa lá. Na época do mestrado, eu trabalhava com a poesia de cordel que falava sobre o seu Lunga. Eu tinha uma curiosidade muito grande voltada para essa questão da produção de sentidos. Seu Lunga. Seu Lunga, certo. Que eu tinha uma curiosidade muito grande voltada para essa produção de sentidos no cordel, né? Assim, o seu Lunga se tornar um homem famoso, conhecido enfim, um apelido de pessoas grosseiras a partir do que ele circulou no cordel. Mas, assim, como jornalista, eu tinha ainda muita vontade de voltar aos estudos do cordel para os temas de realidade, né? Assim, temas noticiosos. E aí eu fiz e mandei o projeto de doutorado aqui para a UFMG, né? Onde eu ainda estou hoje. E aí aqui eu comecei para ia falar sobre os cordéis noticiosos, né, na tese, mas acabou mudando no meio do percurso, abandonei assim, esses referenciais de jornalismo para trabalhar o cordel, porque eu precisava discutir o cordel nele mesmo, né? Assim, não fazia sentido eu ficar trabalhando o cordel com os referenciais teóricos do jornalismo. Então, eu abandonei o jornalismo nessa parte.
E aí entrei numa discussão mais voltada para as performances, né, para as apresentações. E aí eu tinha um plano de estudar o cordel em Fortaleza, acabou mudando também por uma série de questões. E eu foquei nos cordéis de Campina Grande e vendidos na Feira de São Cristóvão. E aí minha tese foi sobre isso. No meio desse percurso, né, eu fiz um doutorado de sanduíche na Universidade de Vigo. E aí lá eu tive 3 orientações, assim, uma orientação formal, que foi do PCBA, mas uma orientação prática, né, que foi da professora Rielemé. Ah, certo. E algumas pessoas, né, daqui do universo do cordel já conhecem, porque ela faz um trabalho aqui no Brasil assim, muito sério, muito consistente, né? Enfim, ela vem muito aqui. E aí eu fiz esse doutorado de sanduíche, trabalhando também um pouco com a poesia galega, poesia oral, né, da Galícia. E isso assim como alguns passos, né, da pesquisa de campo com o cordel, né, assim, que eu encontrava e entrevistava muitos homens cordelistas, em diversos momentos, assim, por mais que não fosse isso que eu estivesse estudando, mas as questões de gênero apareciam muito fortes. Seja porque, pelas coisas que eles falavam, ou por formas de assédio, né, que eu passava fazendo as entrevistas, assim, com aqueles homens. Eu muito novinha, né, fazendo pesquisa, eu ia sozinha. Então, às vezes, eu me deparava com muitas situações de assédio. Então, e aí junto disso, né, com a poesia galega, que era totalmente feita por mulheres, as que eu trabalhei, né, eu resolvi que ia, na tese já não dava mais tempo, mas aí agora, no pós-doutorado, eu estou trabalhando com as questões de gênero na poesia de cordel, né? E aí trabalho com as poesias da Julie, da Isabel e da Jaride Arraes. Né? Então são as poesias com as quais eu trabalho tentando pensar esse movimento de reescrita da história do cordel. Essa quarentena tem sido importante, tanto para a gente assistir lives, se conectar, aprender um monte de coisa, mas para também a gente entender que a nossa cobertura ainda é muito frágil no Brasil. Né? A gente vai fazer uma live, você se afasta 2 metros de uma área mais de cobertura, você já fica com problema. Né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que revelou que nós não temos uma internet. Essa internet banda larga não é tão larga como eles dizem, né? Mas agora eu acho que melhorou, Gisa. Então, vamos ver. Falando aí né, até onde eu ouvi, você estava falando aí dos seus também, né, dos processos de alguns embates, assim, no sentido de que mesmo não sendo a pesquisa voltada diretamente ao gênero, mas o gênero atravessava na perspectiva de algumas questões que você sentiu enquanto mulher fazendo a pesquisa junto a esse universo que ainda é bastante masculino, né, pelo assédio, a forma, a fala. Eu acho que eu entendi ainda até por aí. Então, eu estava falando, né, sobre essa questão dos assédios e tudo. E isso mobilizou, né? Não, a tese já estava no fim, mas fez com que eu desenvolvesse um outro projeto, que foi o projeto de pós-doutorado, em que eu estou trabalhando com questões de gênero, voltadas mais para uma historiografia do cordel, tentando entender a história do cordel, né? Assim, que tradicionalmente vem sendo contada por algumas instituições que mantêm a definição do cordel como um lugar machista, conservador, né? E isso se deve justamente ao fato de que, enfim, são homens escrevendo. Então, eles contam as histórias deles, né? Os pontos de vista deles.
E atualmente eu estou interessada, né, nos pontos de vista das mulheres, né, das mulheres poetas, contando suas histórias e, a partir disso, contando a história do cordel. Ah, que legal. Quer dizer que aí agora, nessa tese, você intencionalmente já faz aí um recorte mais para a perspectiva das mulheres, né? Isso. Nesse momento, é isso. E assim, Gisa, uma das questões assim, né, da pesquisa é o retorno, né? Assim, como no caso assim, né, você já tem algumas pesquisas, teve mestrado, já teve essas questões todas. Como é que o teu trabalho de assim, isso não se insere assim? Como é que tu pensa a devolução assim, né? Tu faz uma devolução com as pessoas que você trabalhou, que você faz um momento, convida para a defesa, como é que é esse retorno, para que elas percebam, né, que aquele trabalho todo que você tem feito reverberou num documento. Porque assim, eu trabalho com alguns processos de sistematização, é claro que nem por longe se aproxima disso, né? Mas esse momento que a gente retorna para o grupo e que faz a devolução é um momento para eles que é de extrema alegria, né? Que é o momento deles se perceberem ali. Como é que é essa tua troca aí com vou usar sujeito não, embora seja da história, a gente sabe que é um termo, mas com os envolvidos, né? Na pesquisa. Então, na época do meu mestrado, eu trabalhei com os folhetos do Abraão Batista e, na época, eu mandei a tese para ele via Hammurabi, né? Mandei pelo Hammurabi, mandei a tese não, desculpa, a dissertação. Mas mandei o arquivo, até porque também, na época da dissertação, eu não gostei muito do resultado do trabalho, não dei muito encaminhamento para isso. Já o trabalho da tese, depois que eu terminei a tese, eu ainda não pensei na forma de voltar a Campina Grande. Assim, eu não voltei ainda a Campina Grande, não voltei ao Rio de Janeiro, né, na Feira de São Cristóvão, que foi o outro lugar onde eu fiz o trabalho. Eu não organizei isso ainda. Assim, é uma coisa que sempre teve, né, em vista, assim, esse movimento em que a gente pensou em fazer oficina, fazer uma apresentação mesmo, até porque assim, a defesa foi aqui em BH, né? Foi transmitida, inclusive, pelo Facebook na época. Foi feita uma transmissão ao vivo, a gente mandou os links, né, para que, enfim, os interessados assistissem. E aí os poetas também receberam, os poetas com quem eu trabalhei, né? Mas, assim, eu tenho alguns planos de desenvolvimento dessa tese de forma a torná-la menos acadêmica, menos burocrática nesse sentido, assim, sabe? De ter menos esses termos obrigatórios de tese, conceituais, enfim. E aí, a partir disso, é que eu vou conseguir efetivamente pensar, devolver efetivamente, né? Algum tipo de publicação, alguma coisa assim. Mas, assim, ainda não aconteceu. E agora, no pós-doc, é que tem uma coisa mais direta, né? Assim, em que eu tenho acompanhado com vocês o movimento Cordel Sem Machismo, enfim. Mas no começo do movimento tive mais presente, depois eu precisei me afastar um pouco. Mas tenho convivido e dialogado de forma muito próxima, né, com as integrantes do movimento, principalmente a Julie Oliveira, que é com quem eu tenho mais proximidade, com quem eu tenho mais contato. Não era uma estratégia específica que você tinha pensado nos outros, né? Tinha feito uma live, sim, mas que para esse próximo agora, que é essa que você está mais com recorte, mais nas análises das obras de mulheres, né? Então, isso. Esse você está pensando numa estratégia de devolução. E aí, na verdade, não é nenhuma estratégia de devolução do trabalho em si, mas uma atuação minha, né? A partir da pesquisa, a partir do que eu aprendo, estar junto dessas mulheres, né? Trabalhar junto, me manifestar junto das mulheres.
atuar junto, né? Assim, me engajar nos movimentos, enfim, contribuir como for possível e levar essa discussão para esse outro ambiente que é o ambiente acadêmico, né? Que não está muito interessado em olhar para essas questões. Mas aí a gente vai lá, coloca o dedo na ferida, né? E leva, insiste, briga, para que tenha espaço para esse tipo de discussão. Uma das coisas que eu achei interessante quando você me mandou a sua síntese, né, de construção biográfica, e aí no final você diz, acrescenta também que eu sou autora da tese Fios de Memória, Tradição e Performance, tecendo da poesia no cordel. Eu achei esse nome tão poético, assim, né, um nome tão... Ele por si só ele já sugere bastante poesia. Então, essa é uma dessas teses que você já defendeu. Era essa do seu Lunga? Não, essa Não, foi... a do seu Lunga foi a dissertação, que foi em 2014. Essa novela de verso, ela foi em 2019, que foi a do doutorado. Que é essa que, assim... Tá fresquinha, né? Tá bem fresquinha. que foi enfim, que eu fiz a live da apresentação, né? Mas que eu ainda não tive a oportunidade mesmo e tempo, né? Para voltar a Campina Grande, para voltar ao Rio de Janeiro, para falar, enfim, de volta com os poetas com quem eu trabalhei lá, né? Mas essa tese foi o resultado da pesquisa de doutorado, que foi, né, sobre performance, sobre tradição, memória, né? Como o título já sugere. Já né? sugere. Dialogando aí com tanta poesia, com tantos poetas, assim, você não separou nenhuma poesia desse povo para trazer para a nossa live aí, para apresentar, dizer assim, olha, alguma poesia que você tenha dialogado, que tenha chamado a atenção, né, nesses seus recortes de pesquisa? Olha, Talvez você não tenha trazido a poesia, mas uma poesia, ou um cordel, ou uma autora que tenha, né, marcado aí essa sua trajetória de estudos, né? Então, enfim, eu não trouxe o cordel, também não sei fazer poesia, assim, tenho estudo que só, assim, leio as rimas, mas não sou capaz de fazer nenhuma rima sequer, então eu fico só admirando, né? Enfim, e eu tenho, mais no fim da minha tese, né, uma autora com quem eu dialoguei muito foi com a Jaride Arraes, né? Principalmente porque eu acompanhei uma parte do processo dela para a publicação do livro das Heroínas Negras, né? Certo. E naquele momento, assim, que foi, né, 2017 para 2018, aquilo foi muito importante, assim, aquela publicação, e aí eu estou trazendo essa referência, né, de uma poeta que é muito cara para mim, assim, que é essa visibilidade que o cordel alcançou em alguma dimensão, né, de mainstream mesmo, né, de mídia hegemônica, assim, que consegue ver o cordel a partir do cordel da Jaride. E como, assim, essa publicação de forma independente, no formato de livro, né, que recebeu algumas... e aí esse livro, né, eu acho que ele foi um livro muito importante para isso, né, para essa mudança de visibilidade mesmo, né, de alcançar visibilidades. E mais recentemente, e aí eu estou falando porque foi enfim, um trabalho que eu li e trabalhei sobre esse trabalho, né, que foi o livro Coração na Aldeia, Pés no Mundo, da Aurita Tabajara, que é um livro muito forte, né, assim, é um livro muito importante também para contar a história do cordel, para contar a história do cordel de mulheres, para dizer que o cordel não é único, para dizer que o cordel não não tem uma identidade única, né? Assim, são múltiplas as pessoas que fazem cordel, são múltiplas as etnias, são múltiplas as sexualidades, são múltiplos os comportamentos, as trajetórias, os lugares onde essas pessoas estão.
né? Então, eu tenho me debruçado bastante também sobre o trabalho da Aurita. Antes de você fazer as suas considerações finais, acho que uma pergunta que eu gostaria que você tentasse aí costurar, né? Dentro desse seu processo aí de pesquisa, como uma mulher pesquisadora, uma mulher que gosta, portanto, de poesia, porque para se dedicar à pesquisa, né? O tema dessa live aí, né, da nossa live, é cordel de resistência, né? Considerando aí que essas feituras, né? Muitas da própria arte das mulheres dentro do cordel já é uma resistência, mas que muitas têm se dedicado também nessa sua forma de escrever, também trazer temas delicados, né? Acho que o próprio texto da Aurita Tabajara, ela traz ali questões, né, dessa questão dos filhos, da separação, da migração, é um olhar bastante complexo. Eu queria que você visse um pouco, você até falou que no começo você esteve mais próximo do movimento, mas como é que você enxerga, né, esse movimento aí sobre o olhar da pesquisadora, sobre como é que você... Eu sei que ainda está tudo muito novo, mas assim, quais as suas considerações sobre esse movimento aí, considerando um evento simbólico marcante? Qual é a tua análise sobre esse movimento? E ainda é tão presente, ainda é tão recente, né? Então, assim, é um grande desafio, né, olhar como pesquisadora para um movimento no momento em que ele está acontecendo, né? Assim, a gente não tem, digamos assim, um desfecho, consequências ainda para olhar, né? Assim, tá efervescendo, então isso é um desafio metodológico, assim. Mas para além dessa dimensão, tem uma dimensão de afetação mesmo. Eu me sinto implicada nisso, assim. Esse movimento, né, levanta uma bandeira de alguma coisa que eu também defendo na academia, né, que é esse de olhar para o cordel das mulheres com respeito, analisar, trabalhar, né, e considerar as mulheres na história do cordel. Né? Assim, a gente vai entrar agora também na programação, né, do aniversário da Maria das Neves, e isso também, né, é muito importante. É muito importante trazer isso, né, trazer essas datas comemorativas para que a gente tenha a memória viva, né, e circulando aqui entre a gente. Mas esse movimento específico do Cordel Sem Machismo, assim, é fascinante, né? Assim, é necessário, ele precisou acontecer assim, em alguma medida, né, de uma forma muito dura, porque é consequência de coisas que vocês, mulheres poetas, têm sofrido, né? Não é um movimento aqui, vamos juntar gente para comemorar alguma coisa, para fazer festa, né? Não, é um movimento que tem um intuito de mobilização que é muito importante, que precisa, né, que é super necessário para o universo do cordel e para o universo das mulheres de um modo geral, né? Teve um engajamento muito forte e eu achei isso fantástico, né? E isso só serve para comprovar isso que vocês estão dizendo, né? Vocês são muitas, né? Quando vocês começam esse movimento, quando vocês dizem nós somos muitas, e tantas outras vão aderindo, vão compartilhando, vão sugerindo que vocês continuem, isso comprova o que vocês mesmas estão reivindicando para vocês, que é respeito, espaço. Porque se vocês são tantas, por que vocês não têm espaço? Né? Tem um instrumento de poder aí que está dificultando, e é contra esse instrumento de poder que a luta está acontecendo, e eu acho que ela é fundamental, né? Inclusive, a professora Franca Santos, talvez vocês conheçam, muitas de vocês conheçam. Sim. Ela tá para lançar um livro, né, que é um catálogo com títulos de cordéis de autoria feminina. E que mostra justamente isso, que são muitas, foram muitas no passado, historicamente, né? Mas são muitas agora também, e serão muitas no futuro, né? A live de ontem foi muito importante também para a gente pensar isso, né? São crianças, meninas. O futuro do cordel é um futuro feminino. Com certeza, com certeza. Eu tenho até um dito do movimento feminista que diz: a revolução será feminista ou não será?
né? Então, eu penso que quando a gente analisa essas perspectivas, a gente está entendendo que na perspectiva de debater o feminismo, não, exatamente porque é a única possibilidade que a gente tem de salvaguardar esse mundo é com igualdade, é com equidade. Então, a gente está chegando no nosso final da live, e eu preparei aqui uma cantiga, né? Vou fazer aqui como cearense, que você é, e eu sou cearense, eu não quis fazer na acolhida, para fazer na despedida. Vou me arriscar a fazer aqui de capela um pouquinho de terral, que eu costumo dizer que terral de Ednardo é muito mais o hino cearense do que o hino do Ceará, que eu particularmente não sei o hino do Ceará, mas terral eu sei, né? Então... Eu sei o hino do Ceará porque eu estudei em escola militar. Pois, eu não sei não vou mentir. E aí eu queria me despedir cantando, né? Que você vai se despedir, eu vou cantar e a gente... Só um refrãozinho, quando é dito que eu acho que você como migrante, né? Você está nas Minas, eu estou em Sergipe. Quando Ednardo está na minha playlist, e terral, quando eu escuto, eu me teletransporto para o Ceará, quando ele diz assim: eu tenho a mão que aperreia, tenho sol e areia, sou da América, salve América, salve América. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. Aldeia, aldeia, eu estou batendo na porta, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. Arrasou, parabéns pela capela. Um cheiro. Só não quis acompanhar porque ia dar desencontro aqui das... não é porque eu não sei cantar, não. Não, é só... De jeito nenhum. Não. Imagina isso. Um cearense que não sabe cantar terral, que não sabe fazer mulher, eu sei, a letra eu sei, eu sei a letra, me emociona, eu não sei cantar. Eu não tenho voz para cantar. Não acredito, isso é... Ave Maria, tu é doida, eu não soubesse de terral, podia... Não voltava mais, não. Chegasse ali no aeroporto, o pessoal me mandava de volta, tá doido? Com certeza, eu digo sempre, quem não sabe cantar terral, não sabe fazer uma tapioca e não aprecia caranguejo, menina, eu vou dizer, olha, ou que não comeu carneiro de Tauá também, a gente pode negociar essa identidade aí. Viu? Gisele, muito obrigada. A gente eu que agradeço. Eu quero depois, a gente vai ficar aí conversando. Eu tenho um Instagram, que é o Ressaca Poética. Acho que agora que você já está mais afinada com as lives, a gente depois pode conversar. Eu sempre vou estar fazendo aí no meio... Algumas lives pontuais, não são lives permanentes. Mas aí a gente pode conversar e em algum outro momento a gente marcar uma live com mais tempo e com outros debates. Eu sou da história, então a gente pode fazer essa costura mais entre a tua pesquisa e a história aí, será um papo interessante também. Não vai? Sim, com todo prazer. Muito obrigada pelo convite, obrigada por, enfim, me trazerem para participar, né, de um momento potente político como esse. Para a gente é importante ter mulheres na pesquisa, ter mulher na universidade com esse olhar analisando, né? Então, muito gratidão pelo momento. Fica aí assistindo, que já vem outra pesquisadora aí potente também para a gente continuar o nosso bate-papo, viu? Tchau. Obrigada, gente. O Isa está aqui, amostrada aqui só ela, e eu já vou chamar. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô vendo bem, uma boniteza só. Então, boa noite, né? Boa noite. Olha, eu ensaiei aqui, eu disse que eu ensaiei uma recepção para você. A Giza foi a despedida e você é a chegança, né? Então, já que a gente está aqui nas lives da pesquisa, eu fiz aqui meio que uma paródia de mulher rendeira para a sua pessoa, para lhe receber. Vamos ver se sai, porque depois da derrota do Corinthians eu estou com a alma dilacerada, né? Mas vamos lá, eu disse assim: olê, mulher das letras, olê, vamos letrar. Vamos juntas nesta live, nossa luta partilhar.
Vamos juntas nesta live, nossa luta partilhar. Olê, mulher das letras, olê, vamos letrar. Falaremos de pesquisa e cultura popular. Falaremos de pesquisa e cultura popular. Olê, mulher das letras, olê, vamos letrar. No fazer de sua rima, valentia faz tombar. No fazer de sua rima, valentia faz tombar. Olê, mulher rendeira, olê, vamos letrar. Do discurso analista, ela vai nos explicar. Do discurso analista, ela vai nos explicar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. A menina é potente na arte de improvisar. A menina é potente na arte de improvisar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Na pesquisa se garante, você pode acreditar. Na pesquisa se garante, você pode acreditar. Olê, mulher das letras, olê, vamos letrar. Vamos juntas nessa live, nossa luta partilhar. Seja bem-vinda, moça! Obrigada. Eu estava aqui aplaudindo mentalmente, porque eu estou segurando o celular, então Eu nem vou dizer como é que tá os bastidores aqui. Aí vou estar segurando o celular, porque meu celular é doido. O conector do fone é embaixo. Aí eu tenho aquele suportezinho que fica lá apoiando, né? Fica belezinha. Mas se você botar o fone, ele fica todo preso para um lado. Aí a Iva tá ali, servindo de... né? O amor tem dessas coisas. Mas aí, Isis, né? Nossa conversa, como sempre, você sabe, é baldeada, mas é séria, né? Então, a ideia é de que a senhora se apresente, diga quem é esta moça tão bonita, tão interessante, dos cabelos tão lindo, que eu já disse que eu quero fazer um transplante desses cabelos, para mim, né? Lógico, botar na minha cabeça. Vamos se apresentar aí, diga quem é você, quem é essa pessoa. Como eu disse para a Giza, né? Na verdade, eu peço as coisas, mas só para eu ficar sabendo da vida dos outros. Eu não vou dizer, quem diga são vocês, quem são vocês é mais interessante. ótimo. Então, como foi apresentada, eu sou Isis da Penha, sou graduanda em Letras na Universidade Federal de Sergipe. Comecei a atuar na pesquisa a partir da iniciação científica, mas desde que eu entrei na universidade, que eu entrei com interesse de pesquisar literatura de cordel, né? De trabalhar com a questão de gênero, e também sou cordelista, por isso o meu interesse. Por isso o seu interesse. E aí, nesse seu ramo de pesquisa, né, que eu sei que você já tem alguns processos, aí, algumas iniciações, quais foram os temas que você, ou eu nem sei se é assim, se a gente pergunta, né, se é os temas, ou quais foram as abordagens desses seus primeiros olhares dentro do trabalho de pesquisadora, dentro da academia? Que eu sei que você analisa o discurso, né? Um primeiro trabalho que eu desenvolvi, eu trabalho com a linguística de texto, né? Então, eu analiso textos, trabalho com análise de sentido. Então, um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvi, que eu vou apresentar, não sei quando agora, né? Depende da pandemia, mas que eu vou apresentar num evento de latino-americano de discurso, que vai ocorrer em Brasília. Eu analisei os marcadores de páginas da antologia Das Neves às Nuvens, né? O texto que os marcadores de página traz, que foi uma conversa de WhatsApp entre duas cordelistas, amigas nossas, né? A Ana e a Mariana. E agora eu estou desenvolvendo um novo trabalho, onde eu analiso uma das poesias que está lá na antologia. E todos esses trabalhos que eu estou desenvolvendo agora, que eu estou buscando desenvolver, são para me dar encaminhamentos, né, para a minha pesquisa de mestrado.
mas eu estou pensando muito em questão metodológica, né? Porque eu quero pensar em conjunto, pensar com, e não pensar as pessoas como objeto de pesquisa, né? Principalmente partindo desse meu lugar de cordelista, né? Eu quero entender o que as pessoas querem, o que as pessoas pretendem. Então, é, eu parto de uma perspectiva onde eu acho que é muito importante observar a ciência da literatura popular, porque nós também temos uma ciência, né? Nós fazemos as coisas, mas há uma grande diferença. A gente não se certifica, não é como uma graduação, como um mestrado em que eu termino e digo, olha, agora eu sou mestre. É um processo contínuo, né? Não há essa hierarquia. Para a gente, eu enxergo sendo de um modo horizontal, onde eu vejo você, Daniela, antes de mim, com quem eu posso partilhar, com quem eu posso aprender, mas eu vejo também as meninas que tiveram na live de ontem, De a ontem, exato. Sâmia, a Aninha, como pessoas que eu também posso partilhar e que eu posso construir, né? Então, são Exato. extensões, né? Para mim, isso também se classifica como uma ciência. E eu estou pensando muito metodologicamente para a minha pesquisa em como promover, como construir uma metodologia onde eu possa construir com e não chegar com o meu trabalho já pronto, né? Uma metodologia fechada, pronta e dizer assim: olha, é isso daqui que eu vou fazer, é isso daqui que eu quero de vocês, é isso daqui que eu pretendo observar, né? Então, eu estou Exato. pensando muito nesse sentido. Até porque eu sou da turma aí que acredita que a língua, a linguagem, né, é fazer. Então, o que é que eu estou fazendo com a minha linguagem enquanto pesquisadora, né? Exatamente. Acho interessante isso, né? Porque assim, um dos grandes desafios da pesquisa, né, em algumas pesquisas, é exatamente a objetivação do sujeito, né? Assim, você é só um objeto, né? Só algo que você vai lá, pesquisa, aplica um questionário ou faz uma entrevista e pronto. Você vai ali e suga, mas isso não tem, tanto do ponto de vista de uma construção com o sujeito, uma devolução para ele, e também, às vezes, um diálogo com a própria sociedade, né? A que essa minha pesquisa, efetivamente, ela serve como elemento de transformação na sociedade. Muito massa. Mas, olha, você... Diga, Eu pode ia dizer falar. que eu acho assim, que muitas vezes o problema que eu, enquanto pesquisadora, enxergo, né, o questionamento, não é um problema e um questionamento para a comunidade que eu quero pesquisar. Então, acho que a gente tem que repensar isso daí. Às vezes, não contempla e não vai gerar algum retorno produtivo. Então, Exato. e mesmo sendo cordelista, eu acho que eu não posso generalizar a minha experiência e universalizar essa experiência. Eu falo de um determinado lugar, mas ainda assim eu tenho que construir Eu, né? Construir com as outras cordelistas. eu acho que toda vida que você tem algo que você entende que você não está sozinha no mundo, né? Desde o modo como você pensa, desde o modo como você constrói. Que isso que você disse, tem um antes e tem um meio e tem um pós. Eu acho que a gente vai... Eu acho que essa é uma tendência cada vez mais forte dos pesquisadores e das pesquisadoras mais jovens, né? Eu tenho algumas amigas que estão, inclusive, de outras Sério. áreas. Como é? O que você Espero. disse? Não, diga assim, não é uma tendência geral de todos, né? Mas assim, existe uma abertura. Por exemplo, eu tenho uma amiga na geografia, que tem mais ou menos a sua idade, que estão aí fazendo pesquisa. E sempre nessa dimensão de entender também qual é o lugar da pesquisa dentro do interesse da comunidade, da sociedade, e dialogando exatamente com aspectos que precisam e que têm interesse de pesquisa, na verdade. Não necessariamente fazer uma pesquisa só para colar grau e depois essa pesquisa nem serve para o sujeito pesquisado, nem serve para a sociedade de modo geral. Então, eu penso que é uma tendência, eu acho que existe muitos jovens inquietos, né? Assim, que não é uma tendência da universidade, mas eu acho que é uma tendência da juventude, de militância engajada, que já vem de outras É, partes, que acho está que tem dialogando. muita relação também com a entrada maior, né,
de jovens pobres, negros na universidade, LGBT, né, LGBTQI+, porque, querendo ou não, nós temos outras urgências, né, nós temos outras preocupações. Então, acho que tem a ver com isso também, eu acredito. E no meu campo, na linguagem, a gente está tendo aberturas, né? Por exemplo, a linguística aplicada em disciplinar. Mas, Isa, também antes, né, da pesquisadora tem a poeta, né? Você Sim. preparou alguma coisa para a gente, para essa live, alguma poesia, alguma demonstração poética? Eu só quero registrar que nós estamos competindo essa live com nada mais, nada menos do que Marília Mendonça, viu, gente? Ah, então, vamos lá. Eu estava pensando no que recitar e tem algumas estrofes que eu fiz ontem, mas eu também pensei em outra. Tem uma estrofe que eu fiz ano passado com o mote de Isabel Nascimento. O mote é: na ação de quem se omite, mora o silêncio que mata. E a estrofe diz assim: quando eu uso do discurso, não jorra a neutralidade, para o bem ou para a maldade. Vou criando um percurso que desague no seu curso. Muitos usam da mamata, mas a palavra constata no espaço da limite. Na ação de quem se omite, mora o silêncio que mata. Eita! Mas você pode falar outra também, que você tinha Pode? pensado. Pode. Pronto. Essa live está Então, devendo poesia, porque a nossa outra convidada não era poeta, né? Então essa live está devendo poesia, né? então é, é em décima, então vou só uma estrofe, né? Pode ser. Vou declamar uma estrofe de uma poesia que eu fiz recentemente e se chama A Rima da Vagabunda. Hum, Não preciso que me lembrem cada palma em que pisei, ou por quem fui convidada, de tudo isso ainda sei. O meu lado ordinário é vadio, pois é contrário ao zumbido da opressão. Tem boca que quer falar em meu nome e lugar e diz: machismo hoje não. Acho que dá. tome, tome. Essa foi a que você mandou também para o programa hoje, né? Pelo menos Foi, algumas foram, não sei se foram todas, mas foi algumas, né? Dessas daí. essa última foi. Essa última, né? Essa última foi, né? Então, a gente, eu estava com muito receio de fazer essa live, né? Assim, por conta do teor, né? De ter aí as pesquisadoras, né? Mas eu acho que acabou no final dando bastante certo, né? Eu também hoje, aí eu acho que hoje quem tem costume de me assistir também vê que eu não estou um pouco muito boa, não. Realmente eu sou uma pessoa que eu sou muito verdadeira, assim. Então eu estava realmente muito animada. É claro que o time ganhar ou perder faz parte, mas isso mexe realmente com minha autoestima, Sim. com a minha alegria. Eu não estou uma pessoa alegre hoje. Eu fiz se essa live fosse minha, eu não teria feito, porque eu estava bastante chateada, porque praticamente o jogo terminou nos pênaltis, e aí a gente vem, corre para a live, a gente ainda nem disseminou ainda a tristeza, né, da perca. Mas acabou que foi uma live boa, né, uma live que deu para a gente discutir algumas questões legais. E eu acho que a gente tá chegando no finalzinho aí, já são 20h58, a gente entrou um pouquinho atrasada, né, uns 2, 3 minutinhos aí, e foi um outro pânico, porque a Isabel mandou aí um link que também não estava dando certo, então tudo corroborou para eu entrar hiper mega tensa nessa live, né? Mas no final deu certo, né? Quero agradecer também aqui ao movimento, né? Ter me dado a oportunidade de conduzir essa live. Agradecer também a Giza, né? Que esteve com a gente na primeira parte. E a você, né? Com você eu já me senti mais livre, mais leve, mais tal, pela a amizade que a gente tem, mas a responsabilidade é a mesma.
Só para a gente já chegar ao finalzinho, sem a gente perder a possibilidade de mais um acidente hoje, no dia de hoje, e eu não salvar essa live, queria que você fizesse aí as suas considerações finais, aquilo que você não disse, que gostaria de dizer, e aí a gente se despede com uma poesia qualquer aí e a gente vai para os nossos encerramentos aí. Ok. Então, eu quero agradecer, né, ao movimento por me escolher para estar aqui, né, para falar sobre pesquisa e poesia, né, mesclar as duas coisas, que para mim é sempre um grande privilégio, principalmente por ter um espaço para falar dessa nova metodologia que eu estou pensando, né, que a gente sabe que os espaços não se abrem assim para a gente, né, mulher negra, e que está pensando em pesquisar literatura popular. Então, é sempre um privilégio enorme, muito grande. Muito obrigada. E peço ao pessoal que está assistindo que continue acompanhando as lives, porque todos os dias nós estamos tendo lives. Vamos entrar na segunda semana. Então, apoiem as mulheres, assistam às nossas lives. Exatamente, porque assistir às lives é a possibilidade que nós estamos tendo de conhecer quem são essas mulheres, o que é esse movimento, por que que ele é importante. Então, eu penso que está conectado aqui conosco, foram temas extremamente diferentes, mas o mais importante dessas lives é dizer para a sociedade quem somos nós, quem é esse movimento, e para que as pessoas tenham a oportunidade de nos conhecer. Nós temos 26 segundos restantes, a gente encerra. Beijo, tchau e até a próxima live.